Olá, sejam bem-vindos, galera do sexto ano aí, alunos, professores. Eu sou o professor Magno, vou conduzir essa aula de ciências aqui. Eu aproveito para desejar a todos aí uma boa aula, iniciando aí o nosso trabalho e um bom ano letivo para todo mundo, uma boa série de estudos. Nós temos várias mudanças aí que visam todos, é claro, a melhoria do nosso trabalho, o nosso aqui e dos professores aí. A gente tem aí sempre colocado que é uma grande parceria e tudo mais. E por falar em parceiro, eu vou apresentar aqui o meu parceiro dessa aula, professor Edjoel. Opa! Olá, sexto ano. Tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, sou professor de ciências aqui junto com o professor Magno e hoje eu vou estar aqui com vocês no chat, conversando diretamente com vocês, tá? Quero pedir para vocês evitarem, de colocar dados pessoais de você, tá? Assim que você loga aí no aplicativo, tanto você quanto seu professor, aparece o seu nome aqui para mim, o seu RA, você não precisa ficar colocando o nome, essas coisas nem em escola, tá bom? Então, no mais, eu espero que a gente tenha uma ótima estada aqui hoje e o professor Magno já vai colocar umas perguntinhas aí e eu vou estar interagindo com vocês aqui, tá? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. É isso aí. E cumprindo aí a nossa programação de hoje, a gente tem aí propriedades da matéria. Dá uma olhadinha aí com um exemplo prático de os materiais que a gente pode lançar a mão aí para fazer a construção de uma casa, né? E aí essa conversa aí, ela acaba atendendo a nossa habilidade EF05CI01B, que é identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza em determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas ou construção, de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre outras, inclusive para fazer aí a construção de uma casa, né? Aí nós vamos começar colocando qual é o objetivo específico que a gente tem dessa aula. É claro que o objetivo está reduzido, mas a gente procura explorar um pouquinho mais. Mas por enquanto vamos reconhecer e associar as propriedades físicas de alguns materiais, como a condutividade térmica e elétrica, resistência, isolamento acústico, permeabilidade em termos de sua utilização, dentre outras coisinhas, é claro, né? O que nós vamos fazer nessa aula, então? Como é que nós vamos fazer essa abordagem? Nós vamos formular algumas hipóteses, selecionar algumas informações, resolver atividades, interagir no chat, aqui com o professor Edjoel, na minha parceria, e comparar propriedades físicas. Eu acho que esse é o ponto mais crucial aí. Eu quero começar já lançando aí uma perguntinha disparadora no chat, né, Edjoel, para você já entrar em ação. Mostra aí o que você sabe. Você já deve ter visto muitos prédios e casas em construção ou em reforma. Quais materiais são necessários para construir uma casa? 2 minutos para vocês, por favor.
Muito bem, olha, professor, muitas interações aqui, viu? Nossa, é uma felicidade, né? Ver os meninos de volta aqui no nosso chat. Com os professores, é claro que era sempre muito bom, mas aqui com a molecada fica bem animada, né? Bem-vindos aí pra galera, então, né? Ó, tem aqui, eu vou começar dos primeiros aqui e vou subindo. Então, ó, a aluna Vivian falou cimento, ela é do professor Marcos. Aí, ó, professora Rosana. Areia, ferro, cimento, madeira, pedra. Agora está aparecendo só professor aqui. Cadê os alunos? Deixa eu ir lá para os alunos. Que estavam os alunos aqui. Aqui, ó. A Maria Eduarda, tijolo, cimento. O Félix, cimento, tijolo. A Monique, tijolo, cimento, estrutura. Para começar a casa, ó, muito bem. A Maria Heloíse, madeira. O Júlio César, cimento, bloco. Nicole, tijolo. A Laís, cimento, tijolo. O pessoal foi muito aqui, ó, em tijolo, cimento, bloco. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa diferente aqui. É Luíse que colocou a madeira? Muito bem, né? Isso, foi só ela, né? Madeira. Acho que só apareceu uma madeira até agora. Deixa eu ver se tem mais aqui. Muito bem. Acho que tá bom. Bom, meus queridos, vocês colocaram aí uma coisa que eu queria colocar para vocês já de saída, que é por onde a gente começa, né? Quando a gente pensa em começar uma casa, a gente começa pelo alicerce. Então, você está vendo essa figura aí que tem as partes, acho que estruturantes, né? Que a gente pode chamar assim, para uma construção padrão. Então, você tem ali, ó, na utilização, você tem ferro ali na armação, né? Que é necessário. Você tem cimento, aí no cimento não adianta colocar, ele tem que ter algumas coisas agregadas, né? Então tem água ali no meio, tem areia, tem pedra, enfim. Mas tem ali a madeira, né? E tem as ferramentas que a gente não pode esquecer também, que foram utilizadas aí para a gente fazer essa escavação e enfim. Mas a gente pode dar a partida com cimento, madeira, ferro, areia que colocaram, tem os tijolos que vem depois, é claro, evidentemente. Mas eu queria comentar com vocês e conversar especificamente sobre alguns materiais. Eu vou mostrar alguns materiais para a gente tocar a aula, evidentemente, e eu vou fazer um comentário. Não se preocupa muito com a anotação. Por exemplo, eu vou falar para você do cimento, aí tem uma parte textual que você pode dar um print na tela, mas não se preocupe, porque isso está no seu caderno, está na sua apostila, e aí você pode depois consultar. Se não me engano, tem a página lá, mas é facinho de procurar, pela habilidade você puxa lá a página da apostila e dá uma olhadinha nisso. Eu acho que é mais fácil dar um print na tela, né, Ed? Que é rapidinho, é tranquilo, que eu vou ler rapidamente, porque nossa aula encurtou, ela tem só 30 minutos, né, agora. Então, olha só, se a gente pensar no alicerce, os pilares, as paredes, instalação elétrica, hidráulica, o telhado, o pessoal não colocou isso, né, Ed? A parte elétrica e a hidráulica necessariamente, a gente não pensou. E a nossa intenção aqui é justamente fazer vocês pensarem. Como que a gente deve escolher esses materiais? O que determina a escolha para a gente fazer o alicerce? Os pilares, as paredes, as instalações elétricas, hidráulicas, enfim, às vezes até de gás, né? Instalação de gás, de água que você vai aquecer por via do gás encanado, enfim. E o telhado, né? Como é que a gente deve escolher esses materiais aí? Eu vou colocar 1 minuto para você responder. Como devemos escolher os materiais que a gente vai usar para a construção, então?
Olha, professor, muitas interações aqui, né? Alguns professores estão reclamando que os alunos não estão conseguindo interagir. Eu não sei se precisa atualizar o aplicativo, tá? Porque alguns eu sei que estão conseguindo entrar e outros não. Mas vamos lá. A professora Antônia colocou aqui preço e qualidade, tá? Fazendo uma lista de materiais necessários. Boa, Professora Cecília. Bacana. Muito bem, deixa eu achar uma aluninha aqui, ó. A Sandra colocou verificando as melhores marcas e de qualidade. Mais um para fechar? Mais um, vai. Então vamos achar um aluno aqui. O professor colocou assim, ó, o professor José, tudo muito caro, principalmente o ferro. Então, o preço é um fator extremamente importante aí para a escolha. Mas o que a gente vai fazer, puxar aqui na abordagem, é justamente essa malha de preço versus qualidade, também, evidentemente, mas a aplicação mesmo, algumas propriedades. Por exemplo, a gente precisa de madeira. Quando a gente pensa em madeira, o que vem à nossa cabeça? Bom, eu tenho que fazer lá uma estrutura, eu tenho que fazer aquela base lá estrutural para colocar o cimento e tudo mais. E às vezes eu coloco até o piso de madeira e tudo mais. Quais são as propriedades da madeira? Rapidinho para você, aquela hora do print lá que eu falei para vocês. A madeira ela tem uma certa resistência mecânica e de compressão, mas ela chama atenção por ela ser também um bom isolante térmico, né? Quer dizer, as coisas que eu faço de madeira, por exemplo, se eu coloco um piso de madeira ali e tal, eu não troco calor com os meus pés enquanto eu estou andando. Se eu tenho também paredes de madeira, posso fazer paredes de madeira. E ela é um bom isolante acústico, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente essa propriedade de ser um isolante acústico, quer dizer, a gente pode ficar um pouco isolado de ambientes que estão fora dessa construção que eu coloquei de madeira. Ela também resiste, de certa forma, ao calor, né? Tomar cuidado, é claro, com a combustão, mas tem materiais que podem fazer com que ela seja resistente, um pouquinho mais resistente à queima e também não suscetível a insetos, o ataque, né, de insetos e cupins, por exemplo, certo? Tem uma outra coisa que colocaram aí, né, Ed, que é o concreto, né? Colocaram cimento, areia e tudo mais, são os agregados que a gente usa para fazer o concreto. Qual que é a propriedade do concreto? Essa mistura da argamassa, né, que segue uma proporção para determinadas partes da casa, ela resulta no material de construção que é bem legal para a gente, por exemplo, assentar os tijolos, os blocos e tudo mais, né? As principais propriedades aí que a gente pode... Só lembrando que a construção, quando a gente fala construção, não precisa ser necessariamente casa, ela pode ser uma ponte, por exemplo. Então, se você pensar numa ponte, o concreto, ele tem uma resistência bacana quanto à questão de compressão, né, e de tração também. Sozinho não vai dar muito, não. Por isso que a gente precisa das estruturas de ferro, né? Então, tem aí, ó, propriedades dos materiais ferro e aço. Qual a diferença? Olha, o ferro... ele é a mesma coisa que o aço, a única diferença é que o ferro tratado para não oxidar, na figura, vou voltar para você, ó, a figura, você está vendo que tem ali uma oxidação, está enferrujando ali um pouquinho, e isso é um dos problemas que a gente tem do ferro. Então, a gente faz um tratamento, coloca ali um pouco de carbono, à medida que você vai trabalhando ali o ferro lá na fábrica, e aí ele cria uma resistência maior à oxidação. Propriedade do ferro todo mundo deve conhecer, ele é derivado do aço, perdão, ele é um derivado do ferro, foi criado com a intenção de ser um material mais resistente e de fácil utilização. Ele tem resistência relativa contra a corrosão, mas ele oxida se não for bem tratado, se não for um aço bem tratado, e a gente usa para fazer as bases de concreto, né? Apesar de ter partes estruturais de algumas pontes, alguns prédios que são de vergalhões, né, que fala, né, de ferro, né? São aquelas cantoneiras, aquelas, né, estruturas bem... em casa também, né? Colunas, né? Eles usam e tal. Bom, tá muito rápido isso daí ou não? Acho que tá indo. A gente pode também aproveitar para falar, uma vez que você faz a casa e tudo mais, e a gente tem esses materiais escolhidos, eu
procurei partir ali do alicerce, né? No alicerce eu vou usar basicamente a madeira, né, Ed, para fazer as armações. Vou usar o cimento, a areia e os agregados, dependendo do que você está fazendo, que parte da casa que você está fazendo. Se for, por exemplo, um acabamento, tem que ser uma proporção e um material um pouquinho mais refinado para dar um acabamento bonitinho. Agora, se for ali no contrapiso, né, pode fazer um cimentão, ele tem que ter mais resistência, mas eu tenho que colocar as armações de ferro. Agora vamos para umas partes mais específicas. Queria falar para você sobre esse cara aí, o cobre. O cobre é utilizado tanto nas instalações elétricas, porque ele é um bom condutor elétrico. Atenção aí para esse detalhe, depois vamos usar os professores, conversar com eles, aí os alunos conversar com os professores, trocar essas ideias e tal, e aprofundar um pouquinho mais. O nosso papel aqui é dar uma disparada no conteúdo para vocês, e aí a gente conseguir trabalhar isso durante a semana com os professores. Então, o cobre, ele tem essa propriedade de ser um bom condutor elétrico, mas ele também é um bom condutor térmico, né? Então, o que acontece? A gente usa o cobre também para tubulações de gás ou de água aquecida. Você sabia dessa, Ed? Você sabe, né? Faz aquelas serpentinas e tudo mais, só que custa caro, né, o bicho, né? O cobre e o alumínio são dois coringas aí do nosso mundo industrial e comercial. E aí eu volto, não vou lembrar o nome dos professores, mas eu vou voltar aí na questão colocada por alguns professores, que é preço-qualidade. A gente pode substituir esse material. Essa parte de substituição, na verdade a gente tem aí, você pode fazer uma pavimentação de cimento, pode fazer de asfalto, derivado do petróleo. Precisa colocar na balança para ver de repente o que é mais barato, né? Preço é importante, a qualidade também, mas a aplicabilidade e as propriedades também. Bom, fazendo um resuminho do cobre, uma das características do cobre, como eu falei, é a alta capacidade de conduzir eletricidade, além da condutividade. Outra característica do cobre é a maleabilidade, né? Você consegue fazer ele entortar ali com uma certa facilidade, né? Ele é maleável, você pode moldar ele de diversas formas, e são vantagens que a gente tem justamente para fazer encanamento. Não vamos esquecer também que ele é um bom condutor térmico. Tudo bem? Nós temos também o vidro. Eu posso chamar a atenção aí para o vidro. É um material muito bacana como isolante térmico e acústico, muito utilizado em prédios e ainda tem um valor estético muito bacana, né? Estou colocando aí as propriedades do vidro, ó. É um material que, vantagem, ele não reage com componente algum, então ele não tem aquele problema do ferro de repente oxidar e tudo mais, eu tenho que fazer um tratamento de aço, mas o aço é muito pesado. Ah, mas o vidro também é. Mas ele tem um valor estético bem legal, ele tem uma durabilidade, o problema, ele tem resistência também, né? Mas ele é fraquinho, né? Você sabe que o vidro, se ele não tiver uma certa espessura, ele fica muito quebradiço. Pode quebrar, inclusive, com um choque com pássaros, por exemplo, né? Ou pequenas colisões e tudo mais. Então, é preciso que ele tenha uma certa espessura bacana para você usar. Mas é uma opção legal de construção. Além disso, eu queria falar para vocês ainda desse material aí em destaque, que vem em substituição aos encanamentos que antigamente eram feitos de ferro, tem tubo de ferro, né? O cobre também era utilizado, o chumbo também para fazer encanamento, porque ele é bem maleável e tudo mais. Qual é a desvantagem disso? Muito pesado, fácil, difícil de você locomover, de colocar em transporte e tudo mais. O PVC é um materialzinho leve, dá uma olhadinha nele, ó. Materialzinho leve, facinho, você tem ali as peças todas que você compra numa loja de construção, todas separadas, que dá para você compor, apesar dele não ser muito maleável, de você não permitir que você entorte ele a seco ou a temperatura ambiente, você tem vários componentes, conexões que podem fazer diversos caminhos com ele. E qual é a vantagem do bicho? O PVC é um plástico que é bom isolante térmico, elétrico e acústico. Ele é sólido e resistente a choques, também é impermeável a gases e líquidos, dura bastante, é resistente ao sol, à chuva, ao vento, maresia,
Coisa que você tem que tomar cuidado com o ferro. Para quem tem construção próxima ao litoral, que tem a maresia, sabe muito bem o que eu estou falando. Ferro ou aço que não tem um teor de carbono muito grande, não funciona, infelizmente. Bom, eu cheguei aí agora, na verdade eu cheguei agora no que colocaram lá no começo, que eu acho que foi a primeira leitura do Ed Joel, que são os tijolos. E aí eu vou aproveitar para... Não dá tempo de eu perguntar, mas eu vou estragar a pergunta e já te responder. Quando a gente fala em tijolos de cerâmica, que pode ser esses daí, ou os tijolos de barro também, esses materiais, a característica deles e a utilidade deles é justamente os furos que ele tem. Volta na figura, por favor, para fazer esse link. Ó. Dentro desses alvéolos, dessas brechas, aí, digamos, dessas câmaras de ar que a gente não preenche com cimento, a gente deixa vazado, o que acontece? Ali fica aprisionado uma quantidade de ar. E aí o que acontece? Pode voltar em mim aqui um minutinho. Aí o que acontece? Você tem uma parede feita de tijolos. E os tijolos têm pequenas bolhas lá dentro de ar. Quanto mais bolhas de ar eu conseguir colocar sem diminuir a resistência, melhor o isolamento térmico que eu tenho. Então eu escolho o tijolo, é claro que pelo fator estético, mas é porque ele tem essa propriedade de ter incorporado ali pequenos furinhos, pequenas bolhas, e onde eu tenho ar, o calor não consegue passar de um lado para outro. O calor é uma forma de energia que precisa passar de uma parte para outra. Então você consegue um certo isolamento. O tijolo e os blocos também, mas mais o tijolo, ele tem essa propriedade um pouco mais intrínseca, ele consegue também um certo isolamento acústico. E isso é muito legal. Quer dizer, isolamento acústico, quando eu falo de isolamento acústico, é de você ficar um pouco isolado do barulho da rua, do barulho dos carros, das conversas e tudo mais. Tudo bem, gente? E tem também, além do tijolo, nós temos o tijolo, os blocos, né, que eu falei para vocês, eu tenho também a cerâmica utilizada em telhas. Tem uma quantidade enorme de telhas. Eu tenho telhas, inclusive, que são de cerâmica e telhas que são de um material reciclável, né? Na verdade, é uma composição. Tem telha de cimento também, né, Ed? Sim. Tem telha de cimento, tem telha de plástico, hoje tem telha de plástico, de PVC, né? Você tem uma quantidade absurda. E não sei se isso é legal de eu te falar. Não sei se você já percebeu, o certo entre a laje, que é feito de cimento, a gente já falou sobre ele, a gente faz uma construção de telha e tem um espaço entre o telhamento, que é feito lá com madeiramento, usa madeira, e tem um espaço. Esse espaço é justamente para incorporar ar. E aí você tem o isolamento térmico e um pouco acústico, né? Então a gente tem que deixar um espaço. Esse espaço é padronizado, né, Ed? Sim. Estamos sabendo bastante coisa sobre os materiais aí. Vamos fazer um destaquezinho final aí para a cerâmica. É um material não resistente à fratura ou à quebra, mas por outro lado é de elevada dureza. É um bom isolante. O que o Magno falou? É um bom isolante térmico, elétrico, acústico. No caso dos telhados tem resistência a desgaste, portanto impermeável à chuva, mas a sua porosidade tem essas vantagens, mas acaba absorvendo a umidade também, que podem ser eliminadas pela ação do calor e do vento. Tudo isso depende também da distância que você tem lá para criar um efeitinho estufa, o calor bate na telha e tudo mais, tem que ter um espaço para essa secagem. Legal, gente? Acho que a gente está chegando ao final aí. Acho que dá para a gente fazer já as retomadas, né? Vamos fazer a retomada. Novamente agradecendo aí a presença de todos vocês aí. O Ed Joel aqui na mediação ficou feliz de ver tanta gente aí participando logo nessa primeira aula, né, Ed? Sim. Então, vamos retomar aí os pontos principais do que a gente falou aqui hoje. O que foi? Com base no que sabemos sobre as propriedades dos materiais, como dureza, resistência, condutibilidade térmica e elétrica, propriedades acústicas e impermeabilidade, é que pensamos a sua utilização e opções de escolha. Pensa que eu esqueci o que vocês colocaram lá no começo, aí, contribuição dos professores que estão aí junto com a gente. O custo do material e o impacto que causa ao meio ambiente. Alguém falou dessa coisa do impacto ao meio ambiente? Falou também. Foi falado, Então, eu não consegui ler, mas
foi falado também sobre o meio ambiente. Inclusive colocaram assim, antes de pensar no preço, é melhor pensar no meio ambiente. Muito bem, parabéns professores e alunos aí participantes. Então, só continuando, a preocupação com o meio ambiente, ela vem tanto da extração do material, quanto ao descarte, né, Ed? Sim. Que devem ser considerados. A gente vai ficando por aqui. Novamente aí agradecer a vocês. Eu sou o professor Magno, professor Ed Joel. Essa dupla dinâmica aí de ciências vai ficar com vocês aí juntos construindo essa parceria, construindo boas aulas de ciências para nosso proveito até o final do ano, se Deus quiser. Ed Joel, quer falar alguma coisinha? Não, é só mesmo agradecer a participação de todos, né? Tá tudo registrado aqui no chat, muita coisa não deu para a gente falar, mesmo porque a aula ficou mais curta, vocês já devem ter percebido, mas é lógico que a gente vai apreciar com carinho cada um aqui, sabendo que cada um de vocês que está devidamente registrado aqui no chat, então a gente vai dar uma olhadinha nos comentários depois, tá bom? Obrigado pelas participações.